A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Nesse momento de devocional, eu quero compartilhar com você dois textos. O primeiro se encontra em Jó, capítulo 42, versos 1 a 5, e o segundo em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9, a primeira parte. Vamos então ao livro de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. 2 Coríntios 12, o verso 9, a primeira parte diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós nos deparamos hoje com tantas pessoas que estão sofrendo, um mundo inteiro, né, em sofrimento, e pessoas com tantos questionamentos: por que que existe o sofrimento? Por que é que Deus permite que as pessoas, que o ser humano sofra? Questionamentos como: qual é a origem de tanta injustiça? Por que que nós encontramos tanta dificuldade em nossa vida? Com certeza Jó, ele fez essas e muitas outras perguntas quando ele passava por um momento complicado em sua vida. E estas são também perguntas, dúvidas e questionamentos que todos nós encaramos. Mas eu e você sabemos o quanto, sabemos muito bem que muitas dessas perguntas, elas não terão respostas. São questões que mostram muitas vezes o quanto nós estamos vazios. Porque quando nós estamos cheios de Deus e cheios da palavra do Senhor, cheios da presença do Senhor, por mais que nós soframos, nós vamos compreender a vontade, o propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas pessoas buscam preencher o vazio do seu coração com riquezas, com prazeres, com saúde. Enquanto está com saúde, está tudo muito bem. Mas quando vem enfermidade, começa a questionar a existência de Deus ou a bênção de Deus. E muitas pessoas, então, não conseguem preencher o vazio, porque não é com bens, não é com riquezas, nem com prazeres, né? Jó, ele foi, toda a vida, né? Jó, ele foi visto como um homem de Deus. No capítulo 1 de Jó, verso 1, diz que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem de Deus, um servo de Deus. Ele era rico, ele tinha muitos bens e também uma família saudável. Será que assim é fácil servir ao Senhor? Esta também foi o argumento de Satanás, no capítulo 1, no verso 10, né? Quando Satanás ele faz esse tipo de argumento. E ele diz: olha, se tocar, se retirar tudo dele, será que ele vai continuar servindo a Deus, sendo homem de Deus? E mais tarde, quando Jó ele perdeu todos os seus bens, ele quase tudo que ele tinha, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, e ele enfrentou, em meio ao sofrimento e à dor, ele enfrentou toda essa situação, como veio também uma carga de peso nos seus ombros e muitas dúvidas no seu coração. Será que estaria Jó duvidando da existência de Deus? Será que Satanás estaria certo em afirmar que Jó apenas servia ao Senhor por tudo que ele havia recebido dele? Jó estava vazio. Ele estava vazio porque ele havia perdido os seus bens, ele havia perdido ali toda a sua família, ele havia perdido a sua saúde. E quando nós perdemos a nossa saúde, a situação ela fica muito complicada. Só que vieram questionamentos? Sim, vieram. Mas a verdade é que as suas perguntas, os seus questionamentos o levaram a buscar a Deus. O seu sofrimento o colocou mais próximo do Senhor.
Então Jó preencheu o vazio por meio da comunhão com Deus. Somente quando Deus pôde habitar, Deus habitou no lugar que lhe era devido na vida de Jó, ele teve o seu vazio preenchido. Quantas pessoas não vivem como Jó? Pessoas que conhecem a Deus somente de ouvir falar. Fazem perguntas, questionam e duvidam. Duvidam por quê? Porque elas vivem longe do Senhor e por isso elas nunca experimentaram dessa bondade, dessa misericórdia do Senhor. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos nos aproximar de Deus, hoje nós podemos ter comunhão com Ele e nós podemos afirmar que conhecemos Deus por viver com Ele, por andar com Ele, por ouvir a sua voz, por sentir a sua mão nos conduzindo. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos confessar que essa graça de Deus preenche o nosso vazio. A sua graça nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa no momento do nosso sofrimento. Se nós entregarmos a Deus o seu lugar em nossa vida, esse vazio do nosso coração, ele será preenchido. Já não haverá mais questionamentos, porque nós conheceremos um Deus que caminha conosco lado a lado, nos momentos em que nós perdemos família, perdemos bens e até mesmo nos momentos de enfermidade. Nós podemos dizer, a graça de Deus nos basta. Eu conheço Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar lado a lado, porque Ele caminha lado a lado comigo, porque Ele é o meu sustentador, Ele é aquele que conduz a minha vida, Ele é aquele que caminha comigo nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, como também nos momentos de tristeza, nos momentos de ganhos e nos momentos de perdas. Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. E nós o conhecemos de ouvir falar, de ouvir a sua voz, de caminhar com Ele e de termos experiência com Ele. Os momentos de lutas e de sofrimento, eles nos aproximam de Deus. Que possamos entregar o nosso coração todos os dias ao Senhor, para que Ele preencha o nosso vazio, para que Ele possa conduzir a nossa vida e que possamos conhecer cada dia mais Deus, mais a mais a presença do Senhor, conhecermos Deus não só de ouvir, mas de conviver com Ele. Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra e queremos entregar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Toma, Deus, a direção. Nós queremos te conhecer todos os dias. À medida que nós te buscamos, o Senhor vai se revelando a nós como um Deus salvador, um Deus protetor, um Deus provedor. Que possamos sentir a Tua presença em todos os momentos da nossa vida. Que haja alegria no nosso interior e que possamos te servir de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, sabendo, a Deus, que a Tua graça nos basta, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Oramos em nome de Jesus. Amém.